Muito feliz do senhor estar aqui, principalmente porque o seu apostolado, o seu sacerdócio, padre, é um serviço para a igreja do Brasil. Acredito que muitas pessoas vão também conhecer mais o senhor a partir desse podcast e o serviço da devoção que o senhor faz à vida de Carla Cutts. Realmente o senhor é uma peça fundamental, tenho certeza, na santificação dele. E a gente está muito, muito, muito feliz de estar aqui. Minha esposa tem estudado muito a vida de Carla Cutts. Quando ela descobriu que o senhor está aqui, ela falou, meu Deus, eu já vi o livro dele, eu já vi as coisas, porque quando ela começou a estudar mais sobre Carla Cutts, o senhor é uma fonte muito rica e a gente quer ouvir muito as histórias do senhor, a gente também quer ouvir um pouco do seu sacerdócio, a sua vida antes da devoção de Carla Cutts. Então, seja muito, 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 muito bem-vindo aqui no podcast da Colo. À disposição, pode perguntar. E para quem não conhece, o Padre Fábio, muita gente conhece, acho difícil alguém que não te conheça, mas o Padre Fábio, ele é acho que um dos maiores ou o maior propagador da devoção ao Carla Cutts aqui no Brasil, acho que no mundo, né, padre? Ele morou na casa com a família do Carla Cutts, escreveu o livro. Então, tudo isso aqui a gente vai conversar, perguntar, Foi partilhar. Carlo do senhor? Foi Carlo? Foi Carlo, e já lancei o segundo, Carlos Sim, Eu Não, inclusive pela Canção Nova. Nossa, que especial. Foi Carlo que a Nicole leu. Foi. E ficou cada vez mais apaixonada pela vida dele, de verdade. Pois é, foi Carlo. Esse foi o lema, o título, que isso no bate-papo com Dona Antônia na hora do almoço. A gente tinha acabado de rezar a missa, que naquele ano de 2020 a gente rezava a missa todo dia. Dona Antônia é a mãe do Carlo. Mãe do Carlo. Aí terminamos a missa, fomos pro almoço. Aí tava lá eu, os irmãos do Carlo, o pai, na mesa, a gente conversando, batendo papo naquele ano de pandemia. Assim, Dona Antônia, a senhora já parou para pensar que o mundo todo ficou sem missa? As igrejas fecharam, tudo fechou. Mas a família do Carlos não ficou um dia sem missa, mandou um padre lá do Pantanal para dentro da casa dele. E o que nos sustentou naquele ano difícil da pandemia foi a Santa Missa todos os dias. O santo da Eucaristia não deixou sua família sem missa. Olha que coisa. Dona Antônia, ela é Carlo. Traduzindo, foi Carlo. Foi Carlo. Isso aí já é o corte. Já é. Já é o corte de chamada para esse podcast. Que história linda, padre. Pois é. Muito feliz do senhor estar aqui vivendo isso com a gente. E a gente já quer que o senhor comece se apresentando. Mas como assim se apresentando? A gente quer que o senhor fale só, eu sou o padre e tal, não sei o que. Não, a gente quer que o senhor fale quem é o senhor, como que é essa vocação ao sacerdócio apareceu. A gente quer saber da sua infância, se o senhor sempre quis ser padre. Já conta pra gente sua comida favorita, se o senhor tem uma mania e qual que é o seu time. Time de futebol. Eu sou São Paulino, que é o melhor time do mundo. Não é possível. Então, assim... Cadê os corintianos aqui, velho? Pois é. A gente tem certas qualidades que não gosta de revelar, e ser São Paulino é uma delas. Então, assim, veja bem, eu nunca tinha pensado em ser padre. Sério? Aliás, eu pensava que eu iria ser... isso aqui eu nunca falei propriamente, não sei se... Nem lembro se eu falei no meu livro. É exclusivo, então? Eu acho que é. Exclusivo. Se eu não fosse padre, eu seria... Profissionalmente, teriam 2 ramos que me encantariam para ser. Ou eu seria do direito, ou o advogado, Desse juiz. jeito, a roupa que o senhor tá é tipo o juiz, Cabatina. Não, menino, para com isso. Juiz, sabe aqueles que... Pois é, pá. Então, ou eu seria do ramo artístico, eu acho que eu seria ator. Talvez eu estivesse... Padre, eu amo, sou ator. Pois eu já vi talento no senhor. Poderia ser que eu estivesse em alguma telenovela, algum filme, alguma coisa assim. Hoje aí. E eu acho que o senhor tem talento pra Pois isso. é, O senhor já teria, fez né? peças, Paixão de Cristo na paróquia. Nunca fiz. Nunca fiz padre, teatro. Aliás, eu fiz teatro num curso do CEPAC, das Irmãs Paulinas. Eu fiz Sério? com elas. Mas aí chegou um padre, um dia, eu tinha 15 anos de idade, apareceu lá na minha rua, que era na minha paróquia, isso em Fortaleza, e ia construir uma comunidade ali naquele meu bairro, e eu estava fazendo catequese, a catequista chamou porque a gente ia receber o padre. E era só no terreno, eles acenderam um lampião lá no meio. E aí eu fui, porque era catequizando, e fiquei um pouco afastado, aquele padre lá no meio, falava muito simpático, muito alegre, e aí eu, bem longe, aquele padre me avistou e chamou assim, ei, jovem, você, vem aqui. Eu olhei pro padre, assim, meu filho, dei meia volta e saí correndo, vazei. Quero conversa com esse padre, não, corri. Fui embora mesmo. Rapaz, uma semana ou foi 2 semanas depois, eu estava em casa, batendo na porta. Quem era? O padre. Meu Deus. Ele foi lá na minha casa, ele procurou saber quem foi aquele jovem que correu de mim. Meu Deus, pai. Pois ele foi lá em casa,
Quando eu abri a porta, eu assustei, era o padre. Chama-se Padre Almeida. No que eu abri a porta, que ele olhou, ele fez desse jeito. Você vai ser padre. Meu Deus do céu. Só isso que ele falou. Chegou na porta da minha casa e disse, você vai ser padre. Eu quero você no encontro vocacional na paróquia no sábado. Quantos anos mesmo? Eu tinha 15. Novíssimo. Cara, aquilo começou a mexer, rasgar comigo por dentro, porque eu nunca pensei na vida de ser padre. Primeiro, minha família nunca ia querer também, como minha mãe nunca foi a favor que eu fosse padre. Você se sentiu chamado por Deus nesse dia? Não, ou você ficou... eu me senti um incômodo. E justamente, o chamado vem justamente a partir daí. Você se sentiu incomodado. Peraí, eu queria ser uma coisa, pensava numa outra coisa e chega uma outra proposta que não estava no meu projeto. Aí aquilo começou a me incomodar, rapaz. Aí eu não fui no encontro vocacional. Aí eu demorei. Aí eu fiquei um mês nesse dilema. Aquilo me martelando. Poxa, eu vou. Aí um dia eu fui. Rapaz, quando eu cheguei na paróquia, estavam todos os jovens sentados assim. Aquele padre ficou de pé e mandou todo mundo me aplaudir. Sério? Uma coisa assim, fascinante mesmo. Daquele dia em diante, meu amigo, nunca mais eu larguei aquele padre. E aquele padre veio para minha vida como o meu pai, né? Ele foi o meu pai, isso não tenho vergonha de dizer, ele foi a presença do pai que naquele momento eu não tive. Logo depois meus pais se separaram e ele acabou ele supriu a necessidade de um pai para mim, além dele ser muito santo. E eu entrei no seminário, fui morar com ele no ano seguinte, tive que enfrentar minha família, que minha mãe não queria, e fui. E ele me mandou para a congregação salesiana, porque ele foi salesiano e se tornou diocesano. Hoje eu fui salesiano e me tornei diocesano. E esse padre assim, antes de eu ir para a casa do Carlo, quando Dona Antônia me convidava direto, quando eu estava na mesma dúvida para decidir se ia ou não, eu liguei para ele, Padre Almeida, e aí? Ele, vá, arrume sua mala e vá. Cheguei para o bispo, pedi licença, deixei a catedral e fui embora. Entrou no seminário com quantos anos? Eu entrei com 16. Nossa, padre! Foi. No seminário, e depois fui para a congregação salesiana, aí saí da congregação salesiana, fiquei 6 anos fora, voltei para casa. Sim. E depois o meu mestre de noviço ficou bispo, Dom Milton Santos, e me levou para Corumbá, onde eu estou hoje. Mas aí nesse tempo que o senhor ficou fora, o senhor ficou na diocese ali? Não, voltei para minha casa. Eu deixei a congregação e fui para casa. Mas o senhor já era padre? Não, como seminarista. Eu saí do seminário por 6 anos, porque eu sabia que eu ia ser padre, mas eu não ia ser salesiano, eu não ia ser religioso. E hoje eu sei por que eu saí e por que eu estou aqui. E eu costumo sempre dizer que eu sou mais salesiano fora do que dentro. O carisma de Dom Bosco está na minha alma. Sim, um apostolado que o senhor faz também, né? Com então, jovens, Dom Bosco juntou com o Carlo e deu o Padre Fábio. Né? O senhor virou padre com quantos anos? Com 33. Muito sugestivo. Pois é, com 33 anos me tornei padre. Fui ordenado no dia 7 do 7 de 2007, às 7 horas, no 7º dia da semana. Não é possível isso. Aham. O número 7. Acabei de fazer 19 anos de padre, 7 de julho agora. Meu Deus, padre. E como que foi os seus primeiros anos de padre? Pois é. O senhor era um padre ativo, bem... Nem me fale, meu querido. Eu fui lá para dentro do Pantanal, num lugar onde há mais de 100 anos não tinha padre, num lugar de desafio, porque a minha região onde eu sou padre é uma região desafiadora, região de fronteira, etc. E lá eu fui o padre, o médico, advogado, o juiz. Muito trabalho. Naquela comunidade, muito mesmo. Passei coisas e sofrimentos que não vem ao caso relatar, mas acima de tudo foi ali que eu aprendi o que é carregar a cruz, não ser padre. A minha lua de mel de padre foi realmente algo desafiador, né? Lá no distrito, dentro do Pantanal, onde realmente, assim, Deus me trouxe para cá, rapaz, eu não sabia nem que existia Mato Grosso do Sul, não sabia nem que existia Corumbá, e de repente estou aqui. Então na minha vida as coisas foram acontecendo assim. Deus faz uma reviravolta e de repente eu estou metido, né? E estou fazendo. Como a minha vida, a minha união com o Carlos também, não me pergunte por que, como aconteceu, daqui a pouco a gente fala mais. Mas para dizer, tudo foi acontecendo porque eu também nunca tive medo. Eu sempre fui muito ousado para as coisas
e de saber que tudo iria acontecer no tempo certo. Então, me tornei padre aos 33 anos, já maduro, já sabia o que queria, não tinha mais dúvidas. Hoje, 19 anos depois, vou fazer 53 anos e, sabe, olho para trás, vejo o que foi construído, muita coisa a gente revê na caminhada, né? A gente faz diferente, porque não dá para ser tudo estático, né? Até porque o Espírito Santo não é estático, é dinâmico. Mas o importante é você estar aberto à graça de Deus e a tudo que vem dela. Folga do padre tinha? Não, nunca soube esse negócio de folga, nunca tive isso de folga. O senhor não tira a folga do padre? Não, geralmente tiram na segunda-feira, né? É o dia que eu mais trabalho. Não é possível. E eu gosto da segunda-feira, amo segunda-feira. E o senhor é do tipo que toma café na casa da Dona Lourdes? Vai na casa da Sônia, da Maria? Eu já fui muito, hoje eu não vou mais não. Por quê? Porque hoje, com a minha maturidade, eu aprendi a ser seletivo. Eu aprendi a ser seletivo, porque... Vamos assim, na caminhada da gente, a própria vida vai dizendo para você o que vale a pena. E às vezes as pessoas dizem que te amam, mas você só sabe que elas te amam de verdade quando você muda de paróquia. Aí você sabe quem era amigo de verdade, quem ficou com você até o fim. E aquela velha história, rei morto, rei posto. Ah, padre, não vai embora, meu Deus do céu. Meu filho, um mês depois, nem lembro de você, já estão até falando mal de você e dizendo que o outro é melhor do que você. A experiência me mostrou isso. Então, hoje, na minha vida, eu quero perto de mim pessoas que não sejam tóxicas. Pode ser quem for, da minha família. Eu quero gente perto de mim que acrescenta. Gente que me suga. Não, já passei dessa fase. Sabe? E isso não é não ter caridade, pelo contrário, é ter caridade. Porque se você tem perto de você quem te suga e quem não acrescenta, você vai acabar ferindo, magoando. Sim. Entendeu? Então, o tempo vai dando para você um certo feeling para perceber quem vale a pena estar perto de você. Perfeito. Né? E eu acho que isso é maturidade. Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. Mas hoje eu sei a casa que eu vou, a família que eu posso ir lá comer no mesmo prato. Porque isso é intimidade. Jesus chamou 12 para sua intimidade, não chamou todo mundo. Entrar para casa, entrar no secreto. Isso é muito sério, e ainda mais na vida de padre. Então eu me preservo e me reservo a isso, é um direito meu. Mas lá antes eu achava que ia amar todo mundo, que ia salvar todo mundo, isso nem Jesus fez. O padre, e a gente tem essa ligação com o padre, assim, que olha nesse lugar de quase às vezes inalcançável e tudo mais. E o senhor tem pessoas com quem o senhor pode confiar, pessoas com quem você desabafa, pessoas que conhecem a sua humanidade, que o senhor consegue ser você mesmo? 3, 4 pessoas. Sim. 3, 4 pessoas. Que são os melhores amigos, os mais esses próximos. Eu posso chorar. Sim. Esse eu posso sorrir. Esse eu posso chegar cansado e dizer, olha, isso hoje foi um saco. Isso hoje eu detestei, sabe? E hoje eu não quero isso. Entendeu? E olha que não é nem ninguém da minha família, mas na caminhada Deus vai colocando, tá? O ideal seria que... Eu costumo dizer que padre entende outro padre, mas nem sempre os padres são amigos também. Porque a amizade, gente, é um negócio muito interessante. Esse amor filos, ele não é para qualquer um. Você viu que demorou para Jesus dizer, eu vos chamo amigos. Precisou passar por alguns bocados, né? Porque, como falava o padre Paulo, tem que pagar o preço. E às vezes a gente não quer pagar o preço de estar junto com o outro. Levar a patada do outro e depois dizer eu te perdoo, ou coisa do tipo. Né? E às vezes aparecem pessoas na vida da gente muito oportunistas, que estão ali não por você, mas pelo que você tem para oferecer. Sim. E etc. Então essa relação de troca ela é muito mesquinha. Eu dou se você me der. Não, eu dou porque amo. Acabou. É gratuito. Né? Eu tenho 3, 4 pessoas que então, eu posso... Você é uma pessoa de poucos amigos, poucos, assim, mas... Poucos. Bons amigos, mas de verdade. O senhor tem um bom amigo. Agora, colegas céu, eu tenho muito. Colegas muita gente, etc, etc. Agora, trazer para a vida, para o dia a dia, para minha casa, para tomar café, não quero todo mundo não, meu filho. Poucos amigos, mas um ótimo amigo, um amigo do céu, que é Carla Cutts. Esse daí é de qualidade. Né? Conta pra gente como que isso aconteceu, como que o senhor virou o padre do Carla Cutts. Pois é, essa expressão. Então, aí eu estava passando no meio do jovem, o pessoal gritando, o padre do Carlo. Não, padre, o senhor é conhecido como padre do Carla Cutts. Eu falei padre Fábio aqui no início,
E Padre Fábio tem um monte, mas agora Padre do Carlo é o senhor. É uma alegria e ao mesmo tempo é um peso também. Né? Isso eu falei para Dona Antônia. Passamos 10 dias juntos agora e a gente pôde conversar muita coisa depois da canonização do Carlos. Veja bem, o Carlos entrou na minha vida pela mãe dele. Isso começa lá do começo, como que tudo nasceu? Não conhecia Carlo Acutis, família Acutis, nem sabia que tinha esse jovem candidato a santo sepultado lá na cidade de Assis. E eu estava indo a Roma, estava indo à Itália e tinha encontrado um santinho com a oração, servo de Deus, Carlo Acutis, e tinha um número de um celular. E me despertou a curiosidade de querer ir visitar o túmulo desse jovem candidato a santo que estava sepultado lá em Assis. Ô, padre, por que gerou isso? Só gerou? Você sentiu vontade de ir? Foi, estava indo para a Itália com outro padre, assim, nós estamos para Assis, vamos visitar o túmulo desse jovem? A gente não sabia como chegar no cemitério, no túmulo dele. Aí, quando chegou em Roma, eu liguei naquele celular que estava lá atrás. E de quem era aquele celular? Era da Dona Antônia. Da Dona Antônia, mãe do Carlo. Mãe do Carlo, ela que entregava os santinhos do filho. Meu Deus! Aí falamos com ela, sou o Padre Fábio do Brasil, estamos chegando. Quando que vocês chegam aqui em Assis? Estamos chegando amanhã. Quando chegamos lá, ela estava no carro dela lá na estação de trem, pegou a gente, colocou no carro e levou para casa dela. Nasceu uma grande amizade ali. No ano seguinte, em 2013, acontece um milagre lá em Campo Grande, no meu estado, e eu fui determinado pelo bispo para levar o processo do milagre ao Vaticano. A amizade foi se afunilando mais ainda. O senhor já era juiz do tribunal? Não. Mas não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com o tribunal. Ele te designou para isso porque você já conhecia a história? Não sei por quê. Porque, veja bem, quem era para ter feito isso era um padre de Campo Grande. Sim, o senhor é de Corumbá. Exato, eu estou a 500 quilômetros de Campo Grande. E, de repente, eu fui escolhido. Mais uma vez, foi Carlo. Então, por 2 vezes eu fui ao Vaticano, na Congregação pela Causa dos Santos, levar o processo do milagre. E nisso ficava sempre na casa do Carlo com a família. Né? E a amizade foi aumentando, ao ponto de Dona Antônia me convidar para ir morar lá, para ajudá-los na Associação Carlo Acutis, lá na Itália. Aí eu fui demorando, resistindo. Quando foi em 2019, eu decidi. Em julho de 2019, eu estava lá com eles, o Antônio Oveno, que vem, nossa, ficou super feliz, nós vamos ter o Padre Fábio aqui. Né? Porque o corpo do Carlos já tinha sido exumado, o santuário precisava de um padre para acolher os peregrinos, para estar lá ajudando, etc. Aí eu fui em janeiro de 2020. Quando chegou março, eu já estava atendendo no santuário, peregrinos, atendendo confissão, tudo lá no santuário. Ô, padre, só um parênteses aqui. Como que foi também essa decisão? Porque não é fácil se o senhor sair, o senhor era pároco da catedral, e aí deixar isso para ir morar na Itália, para ser pároco de uma associação, de um beato na época ainda? Era. Ou venerável? Era beato. Já beato? Era venerável. Venerável. E como que foi? Porque é difícil tomar essa decisão. É difícil, mas como eu sempre tive uma grande paixão pela Itália, eu sempre quis, eu sabia que um dia ia morar na Itália, eu não sabia como e de que jeito. E de repente foi por meio do Carlo, as coisas foram se amarrando. E tudo foi tão assim, natural acontecendo, lógico que deu aquele medinho, meu Deus, um salto no escuro, você vai deixar teu país, todo mundo, tudo, as tuas seguranças. Não, mas peraí, eu estou amparado pela família do Carlo, não vai me faltar nada. Né? E fui. Quando acontece a pandemia, e muda todos os projetos pelos quais eu tinha ido lá. De repente, eu fui o padre que dei suporte à família do Carlo naquele ano. E a beatificação dele acontece ali no meio de tudo isso, em outubro. E quando eu voltei para o Brasil, aconteceu o que aconteceu. Eu não tinha nem Instagram. Aí eu comecei a rezar o texto lá do quarto do Carlo. Quantas vezes eu deitava na cama dele assim, meu Deus. Gente, eu lembro como se fosse hoje, dia 11. O senhor tem um testemunho com o Carlo na pandemia, né? Lembro como se fosse hoje, dia 11 de março, quando a Itália fechou. Porque o que foi aquilo, meu Deus? Esse tal de coronavírus. O mundo todo sofreu com isso. Mas como a Itália não teve, gente. Isso eu garanto para vocês. Primeiro porque foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. E você vê o maior patrimônio dos italianos, que são seus idosos, morrendo a rodo. Eu assim, meu Deus, eu vim morrer aqui. Eu estava certo que eu ia morrer lá também. E não tinha Sério, mais... Você tinha esse sentimento? Eu tinha esse sentimento. Mas eu falei assim, moxa, que legal, vou morrer em Assis, terra de São Francisco, que bacana. E Assis tem uma coisa, eu já fui pra Assis. É mística, Assis. Amigo, é um negócio todo mundo me fala isso. Completamente bizarro. Eu tava lá, fui em Roma, fui não sei o que, nananana. Eu cheguei em Assis.
Muda, amigo, parece que a atmosfera do lugar parece que é pesada, assim, você fala. Não, é Nossa, leve. que lugar diferente. Não é Não, pesado, pesada não, de. menino. Não, pesada que eu sinto de presença de Ah, Deus mesmo. é místico. Você chega lá e você fica assim. Cara, você fica assim, Deus tá aqui. De É. verdade. Cara, e você todo fala, mundo fala isso. O que Guilherme lugar falou diferente. isso, você falou isso. Muita gente, todo mundo que foi pra lá fala a Padre, mesma você coisa. anda as ruas, o lugar inspira santidade. Você se reporta no tempo. Primeiro é medieval. É como se São Francisco estivesse andando ali nas ruas com você, que você vai encontrar com Santa Clara. E acho que a mesma sensação que eu senti, o Carlos sentiu quando foi lá a primeira vez. A gente ficou, cara, claro que o Carlos ia querer morar aqui. É Olha, óbvio. olha esse lugar, tipo assim, amiga, inspira santidade. Pois é é. bizarro. E ali na casa dele, eu assim, poxa, vou morrer aqui. Ô, padre, e o senhor morou na casa da família, dormiu na casa, cama que o Carlos na cama dormia. do Carlos. Meu quarto era de frente pro quarto dele. Depois eu comecei a rezar o texto lá do quarto dele. Eu fiz do quarto dele um estúdio. Foi aí que nasceu o apostolado, Devotos de Carlos Acutis Brasil. Eles iam dormir e meia-noite eu ia rezar o texto com o povo aqui no Brasil. Dona Antônia, o que você faz tanto meia-noite? Só nem quero saber, Dona Antônia. Rezando o texto com o povo. Meu Deus, o quarto do Carlos Acutis era um estúdio. Era, meu filho. E faz todo sentido com a vida Eu dele. baguncei tudo. Faz Problema todo nenhum, sentido. problema nenhum. Às vezes alguém pode pensar, nossa, mas o quarto fez um estúdio no quarto do santo, mas pra Carlos Acutis faz todo sentido. Sim, porque eu comecei a rezar o que ele mais gostava, o texto todo dia. Eu comecei a rezar o texto de lá, gente. E começou todo esse apostolado que eu estou fazendo hoje. Agora sim, meninos, isso eu posso dizer de coração para vocês. Eu não pedi nada disso na minha vida. Não pedi para nada disso acontecer. Foi, Carlos. Eu não sabia que existia Carlos. Eu não me pergunte por que eu, com tantos padres no planeta, né? Até eu quero essa resposta um dia quando Deus estiver diante de Deus. Por que o Senhor? Né? Teve um momento que eu tive medo até. Se por uma coisa você ser o simples pároco de aldeia sem visibilidade. E outra coisa é você começar a fazer um trabalho levando o testemunho de um jovem que é santo. Né? Não é porque eu sou melhor, longe de mim isso, pelo contrário. Talvez seja... Agora uma coisa eu posso dizer para vocês. A partir do Carlos me tornei um padre melhor. Cada dia que passa eu me torno santo, né, um padre melhor. Né? E como eu estava conversando com Dona Antônia esses dias, assim, Dona Antônia, porque eu fiquei lá 10 dias com eles, aí a gente reza a missa todo dia, eu atendi a confissão deles, dei unção para a nona, para todo mundo. Aí teve um momento, Dona Antônia, vamos conversar? Assim, vamos. Aí eu perguntei para ela, assim, Dona Antônia, a senhora teve dimensão agora do que está acontecendo, a senhora é mãe, a senhora é a mãe viva de um santo. Ela, não, Padre Fábio. Agora que eu estou sentindo o que veio depois. Uma coisa era quando a gente estava vivendo o período do processo. Agora não, a igreja diz, é santo. E tem uma mãe viva. Dona Antônia não pode sair mais nas ruas de Assis. Né? O pai do Carlos procura sempre manter uma privacidade, nem permite que tire foto nem dele, nem dos meninos, dos gêmeos, para justamente, são a família de um santo, mas eles têm direito à vida deles também. Sim. Mas Dona Antônia não, é a postuladora mesmo, é a mensagem viva do filho, ela se coloca à frente, ela é incansável. Eu fico imaginando ela convive, a gente ouve histórias dele, testemunhos, enfim, ela conviveu com um santo. Ela tem histórias, o senhor pode contar pra gente, de experiências de santidade no dia a dia do Carlos? Veja bem, não só conviveu, ela gerou, ela carregou dentro do ventre. Aquele gesto da Dona Antônia, quando o Papa Leão proclamou pela fórmula que o filho dela era santo, ela quis dizer para o mundo, eu sabia, está aqui, eu estou dizendo para vocês, o meu filho é santo. Só a mãe conhece um filho perfeitamente. Perfeitamente. E digo um pouquinho mais. É que a santidade não é hereditária, né? Porque se for assim, eu não vou ser santo, nunca criei ninguém santo na minha família. Mas a Dona Antônia tem. Dona Antônia tem algo de divino nela. É impressionante, é impressionante. Às vezes eu fico conversando com ela. Primeiro, nós moramos um ano juntos ali, vivemos o dia a dia. Nunca vi Dona Antônia brava, nunca vi Dona Antônia mal-humorada. Dona Antônia é sempre plena e da alegria, de uma generosidade que não cabe dentro dela. Ela é a expressão hoje viva do filho. Meu Deus. Tudo que o Carlos era, a Dona Antônia está traduzindo na pessoa dela. E que Deus dê muita saúde para ela, aos seus 59 anos, de levar isso adiante. Ela é o filho... A Dona Antônia mantém o Carlos vivo dentro de casa a todo instante, porque ela é o reflexo do Carlos. Então, se a santidade do Carlos, eu posso dizer
que foi herdado de alguém, lógico, santidade é do céu, é de Deus. Foi da mãe. Dona Antônia é muito plena em tudo. E ela conhecia. E olha que ela não vivia a fé. É isso que eu ia falar, que Carlo... O filho desperta. Foi o Carlo isso. que trouxe a espiritualidade para a própria família, né? Ele foi um exemplo dentro de casa. E é muito contrário, eu vim de uma família que os meus pais me ensinaram a ser de Deus, né? E o Carlo, muito pelo contrário, foi ao contrário, foi ele que inspirou a família a ser de Deus. Deus. O Carlo insere no seu projeto a sua família. Então, o projeto do Carlo, os primeiros beneficiados com o projeto de vida do Carlo foi sua família. Padre, o senhor sente que essa movimentação que o senhor faz nas redes sociais naquela época agilizou a beatificação? Veja bem, essa parte é do céu, mas veja bem, o Carlo foi beatificado no ano em que o mundo parou. Sim. O santo da internet fez todo mundo se coligar na internet e se relacionar pela internet naquele ano, se você parar para pensar. Era a única forma de relação que nós tínhamos, era virtual. E o Carlo foi canonizado, beatificado justamente nesse ano. O garoto que só usou a internet, não teve rede social, não teve nada disso. Nem celular Carlo tinha. Mas esse momento de divulgação contribuiu muito, muito mesmo. O Carlo tornou-se o beato do mundo. Eu lembro naquele ano, Dona Antônia deu entrevistas até para TVs árabes, de outras religiões. Tamanho foi o fenômeno que a internet levou adiante desse menino que estava para ser santo naquele ano e um pouquinho antes. Agora, o grande boom mesmo do Carlo foi a partir do milagre no Brasil. Sim. Isso eu posso dizer, e onde eu vou eu digo. A devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o mundo. Ô padre, e como que foi esse milagre? Conta assim, eu sei que muita gente já sabe, mas muita gente está assistindo aqui que não conhece o milagre. Nem sabia que era no Brasil que é o milagre que tornou como ele que santo. foi todo esse... O senhor que foi o responsável por esse processo, conta pra gente o processo, quem foi, como foi aqui no Brasil, em qual lugar, como que foi o trabalho do senhor também de levar isso até Roma? Veja bem, para nós entendermos um processo canônico de alguém que é candidato a santo, eu tenho que entender que ele tem 4 etapas. Nós chamamos de 4 degraus: servo, venerável, beato e canonizado. Servo de Deus, o milagre quando aconteceu no Brasil, o Carlo ainda era servo de Deus. O processo é sempre aberto na diocese, é o bispo local que abre esse processo, como foi o do Carlo, o cardeal de Milão que abriu na época. E como servo de Deus, a gente já pode pedir a intercessão dele. Sim. E nisso já tinha acontecido no Brasil em 2013 pela intercessão do servo de Deus Carlo Acutis. Carlo ficou venerável em 2018, quando o processo de investigação do milagre do Brasil já tinha sido fechado. O Mateus tinha um problema congênito no pâncreas, era uma criança que tinha um problema congênito no pâncreas e pela medicina, pelos médicos, eles não tinham muita perspectiva de vida. E até o pâncreas dele tinha uma bifurcação, né? Ele tinha uma anomalia. E no dia 12 de outubro, que é o dia da morte do Carlo, o padre lá em Campo Grande ia dar a bênção com a relíquia do Carlo para as crianças. O avô levou o neto nos braços e pediu a intercessão do Carlo com aquela bênção pela cura do neto. Semanas depois, o menino já começou a apresentar melhoras, já começou a comer, já não vomitava mais. Foi aí que ele chegou e comunicou ao pároco, e o pároco comunica a postulação. E começa-se a investigação. E realmente hoje o Mateus tem 15 anos, 16, come até pedra. Né? Até o pâncreas dele voltou ao estado normal. Meu Deus, gente. Se isso foi extraordinário, aí esse milagre foi para a beatificação. Terminou a beatificação, que é o 3º degrau, precisa que aconteça um outro para a canonização. E o da canonização, já foi mais rápido que esse do Brasil. Aconteceu em 2022, o Carlo foi beatificado em 2020, em 2022 acontece o milagre para a canonização, que foi com a Valéria, uma jovem da Costa Rica, mas radicada lá em Firenze, né? E ela teve um traumatismo craniano devido a uma queda de bicicleta, pedalando, caiu. Ela perdeu massa encefálica, parte do osso do crânio, e iria ficar no estado vegetativo. Aí a ciência diz, porque a igreja se auxilia da ciência. Quem diz que é milagre é a igreja, não é a ciência. Mas a igreja se utiliza da ciência
porque precisa que a ciência se curve diante daquele fenômeno. E a ciência tinha dito que ela iria morrer ou vegetar. Nunca mais iria andar, nunca mais iria falar. E a mãe, muito devota, correu, foi lá para Assis e ficou diante do corpo do cara uma semana rezando. Meu Deus. Quando ela voltou para Firenze, no hospital, simplesmente a filha acordou do coma, começou a falar, pediu para arrancar a tráqueo. Ou seja, em síntese, levantou, saiu andando, parece que nada aconteceu. Aí a ciência se curvou. Peraí, o diagnóstico era morreu vegetar, a menina ressuscitou sem sequela nenhuma. Estive com ela na canonização linda de 20 anos, perfeita. Porque nada, só tem um fundamentinho aqui um pouco de enxerto que eles fizeram aqui do lado do crânio, mas perfeita. Meu Deus, foi porque quando Deus faz, faz completo. Então esses foram os 2 milagres para o processo canônico. Fechou, acabou, o Papa acolhe, depois de passar por toda essa investigação científica, etc, etc, e se decreta a canonização, para a canonização. E foi assim, um processo rápido, onde Carlo morre em 2006 e 18 anos depois já o tínhamos santo. Um dos processos mais rápidos da história. E como que é, padre, para o senhor que participou de todo esse processo, ver o que aconteceu com a vida do Carlo? Ele realmente se tornou o santo do novo século. Ele é... Nossa, é bizarro olhar a imagem dele, gente. A gente olha... Cara, a gente tem um santo que tá usando uma calça jeans. Tênis, Nike. É chocante, assim, de olhar, sabe? E ver o que é realmente um sinal de esperança pro nosso tempo, que Deus está levantando novos santos nesse tempo, sabe? Mas muito simples, filho, de compreender. Veja bem, a santidade é um chamado que Deus nos faz, independentemente do que somos. Quando que é feito esse chamado? No dia do batismo, no tempo em que vivemos. É lógico que os santos de agora, daqui para frente, terão calça jeans, o outro que está surfando numa prancha. Meu Deus, eu não certo? vejo a hora. Por quê? Porque a santidade ela se atualiza no tempo. O chamado se atualiza no tempo. Em 1100 não tinha calça jeans. O hábito franciscano, a maioria dos santos foram religiosos, por isso que a gente tem essa imagem de poucos leigos que eram santos. Não. A santidade é o chamado que Deus nos faz no dia do batismo. Você responde se você quiser. Mas ela é feita no tempo. Daqui a 100 anos nós não vamos estar mais aqui. Esse mesmo chamado vai estar sendo feito para pessoas daqui a 100 anos. Como elas estarão vestidas, não sabemos. Mas vai ser para aquele público, para aquele povo. Porque o chamado perpassa o tempo. Por quê? Porque é transcendente. É o extraordinário, mas no ordinário da vida. E da vida presente. E da vida presente, porque a vida evolui, as coisas caminham, o tempo passa, né? E as coisas vão se configurando, mas o chamado de Deus vai perpassar o tempo. Tudo passará, minha palavra não. Entendeu? Então, hoje, foi o Carlos que respondeu, e tantos outros jovens candidatos a santos que estão aí também do nosso tempo. A questão é que nós vivemos um momento tão distante de Deus aí, com relativismo, com ideologias, com tanta coisa, que parecia que a santidade estava algo lá longe. Não, tá aí, nós temos muitos carlinhos acutis no nosso meio. Muitos. Ô padre, e tem uma experiência, o senhor teve experiências com o Carlo ali, que o senhor dá para contar pra gente aqui, assim, marcantes pro senhor, nesse tempo que o senhor morou lá, ou desde o tempo que o senhor começou esse processo de aproximação dele? Bom, assim, se a gente for levar para o lado mais místico, eu tive um sonho com o Carlo, que foi em março de 2020, que nesse sonho, inclusive, por conta desse sonho que eu estou aqui, mas também foi a última vez, eu tive 2 sonhos com o Carlo somente, e foram 2 sonhos reveladores, mas o sonho maior foi esse de março, e de lá até hoje não tive mais nenhum sonho com o Carlo, porque eu sei que se sonhar vem mais trabalho para mim, né? Então, esse sonho foi muito interessante e foi Dona Antônia que interpretou, né? No sonho, o Carlos estava do meu lado com uma calça jeans, uma camiseta polo branca, e ele sorria para mim, com aquela beleza que era própria dele, sorria, e nós estávamos num lugar muito alto e tinha um vale imenso. Ele olhava para mim, sorria e apontava. Olhava, sorria e apontava. De repente começou a subir um monte de cabeça, um monte de gente, aí como que numa teia estava todo mundo interligado. Aí eu, caramba, o que é isso? Aí eu olhava pro cara, o cara sumiu. Aí eu rezei a missa, aí eu estava na missa, assim, na hora da missa eu falei, gente, eu sonhei com o Carlos. Dona Antônia, fala. Aí eu falei,
Aí saímos e Dona Antônia toda... Eu senti que Dona Antônia ficou matutando esse sonho na cabeça. Aí quando nós fomos para o almoço, quando nós saímos do almoço, nós estávamos almoçando no jardim da casa do Carlos, que fica lá no alto da montanha, em Assis. Aí quando... foi muito legal, nunca vou esquecer. No que a gente estava saindo, aí as crianças saíram, aí de repente eu estava saindo, ficou Dona Antônia e o pai do Carlos do meu lado. Nós ficamos olhando, que era março, e estava meio friozinho, e naquele dia fez sol. Aí a gente viu, parou no jardim, aí quando eu olhei para frente, Dona Antônia, esse é o lugar do sonho. É aquilo ali, é o Padre Fábio, Dona Antônia. Mas é Carlos dizendo que você tem que começar a fazer um trabalho agora de evangelização pelas redes sociais. Dona Antônia, vamos começar já. Assim, não, Dona Antônia, não deixou nos bastidores. Não, Padre Fábio, foi ela que me empurrou. Foi aí quando eu comecei a rezar o terço. E foi aí que o senhor criou o seu perfil no Instagram? Foi. 26 de março de 2020. Tô tão entregue que eu tava falando fora do microfone. Olha, eu e o Matheus, a gente nunca fica assim, nós estamos assim. Eu tô assim, até fora do microfone. E o senhor tem milhares de seguidores hoje na rede social e o senhor tem a plena convicção que foi Carla. Foi. Mas eu digo uma coisa pra você, eu não tenho vaidade nenhuma com isso. Vai chegar um dia que eu vou deletar tudo e tchau, e sair de cena. Eu acho que isso... Eu acho que é um momento, sabe que quando passou a canonização do Carlos, quando terminou a canonização ali 7 de setembro, que eu estava lá, celebrando aquela missa, bem ali na frente. Aí depois o cerimoniário do Papa me chamou para entregar a comunhão. Aí eu fui distribuir a comunhão para o povo. E eu, meu Deus... Aí quando terminou a canonização, Dona Antônia tinha preparado um almoço só para alguns convidados lá mesmo no Jardim do Vaticano. Aí nós fomos. Aí quando eu entrei no almoço, aí estava a Dona Antônia com a tacinha de champanhe na mão, eu peguei uma, brindei com ela, olhei assim para ela, aí olhei o pai do Carlos, aí estava assim um clima, eu não sei, parecia que estava todo mundo levitando, um olhava para o outro, assim aquela coisa, acabou, não tem mais processo, o Carlos é santo. Aí eu cheguei para a Francesca, teu irmão é santo. Ela, já era tempo. Jovem, né? Todo... Aí eu disse, Dona Antônia, e agora? Ela, agora é o Carlos. Assim, por conta dele agora, né? Acabou, Dona Antônia. Precisa mais de processo. Precisa mais de milagre, precisa mais de nada. Tava todo mundo assim, no estado que não sabia o que dizer. Mas assim, não sei o que era aquilo, não. Eu pensei até assim, nossa, agora acabou, vou voltar para casa... Cerrei a missão. Que nada. Só começou. Triplicou, porque o que estão surgindo de carismas a partir da espiritualidade do Carlos, né, de grupos, de movimentos, de coisas no mundo inteiro. Ô padre, lá, o tempo que o senhor morou lá, teve alguma coisa que a Dona Antônia contou para o senhor, alguma experiência do Carlos que o senhor acha legal a gente contar aqui para as pessoas ainda aumentar ainda mais essa devoção que a gente tem por ele, assim, coisas que se falou, nossa, isso aqui é extraordinário, é coisa de santo. Dona Antônia, ela respira o filho, mas algumas coisas assim mais íntimas, bem mais, foi a avó que me falou, a Luana. Eu ficava muito tempo com a Luana, a quem o Carlos era muito apegado, e a Luana sente ainda assim... Veja bem, a família do Carlos não é que... o filho é santo, é como se o Carlos estivesse vivo, mas a avó, ela sente a presença física, a falta da presença física, porque o Carlos era muito grudado, muito de beijo, muito de abraço. É que a gente ganhou um santo, mas ela perdeu um neto, né? A gente não pode esquecer disso. Mas depois da canonização ela disse, Carlos tá comigo. Eu nunca imaginava que meu neto fosse santo. Mas Carlos está comigo todo dia. A avó contava muitas coisas da experiência dela de avó com o Carlos, porque acho tão bonito uma coisa na cultura italiana, o amor aos avós. Sim. O nono, a nona é um patrimônio para o neto. É tão bonita essa relação, né? E o cheiro de vó é muito bom. Eu sinto o cheiro da minha até hoje, sinto falta. É muito bom ter uma avó, gente. É bacana. E os mesmos irmãos do Carlos, todo dia eles têm que ir lá no quarto, dar um beijo na avó, fazer um cafunézinho na avó. Então, há uma coisa bonita do... E a Luana me falava muita coisa do Carlos, né? E uma das coisas que a Luana me falou, assim, que muito me marcou, ela dizia o seguinte, meu neto era solare. Assim, por que, Luana? Solare, traduzindo, era brilhante. Quando o Carlos chegava em qualquer ambiente, parecia que tudo irradiava de luz. Tudo ficava claro.
Aí ela dizia, meu neto era legeiro, Padre Fábio. O que é legeiro? Leve. Se estava um clima tenso, se estava todo mundo brigando, o Carlos chegava, todo mundo desmontava. Eu acho que era essa a sensação que a gente sentiu na canonização. Estava tudo tão leve. Porque o Carlos tinha um lado cômico, palhaço. Ele gostava de contar piada. Então, se ele percebia algum clima meio tenso, ele soltava as pérolas. E Dona Antônia é a mesma coisa. Ela dizia, padre, olhando para Antônia é a mesma coisa que está vendo o Carlos. Os dois são cômicos. Os dois gostam de contar piada, de fazer palhaçada, de quebrar o clima, de quebrar o gelo, de fazer gracinha. No bom sentido, deixar tudo um ambiente leve. Então, isso me marcou muito, né, porque não era um jovem sisudo. Né? Ela dizia, meu neto, quando entrava no restaurante ou em qualquer lugar, os pescoços todos se dobravam para olhar, porque ele era muito bonito, mas muito bonito, né? A avó coruja, né? E mais do que a beleza física do Carlos, era a beleza transcendente do céu que estava nele. Então isso era muito bonito. A Luana, por ser a vovó coruja, né, ficava falando muita coisa assim. Mas uma das coisas assim que Dona Antônia me falou, que foi muito marcante, assim, para os avós paternos, o Carlos estava sendo preparado para ser o grande senhor das empresas Acutis. O desejo do avô do Carlos era que ele assumisse o império. E o Carlos não queria saber nada disso. Que sabe, se despojou de tudo como São Francisco, né? Porque era o neto único, era o neto brilhante, e o avô imaginava o Carlos assumindo todos os compromissos das empresas, e de repente o Carlos não quer saber nada disso. Né? A única coisa que o Carlos queria era o céu. Lógico, isso é uma leitura que vai se fazer posteriormente, mas ele vai mostrando isso com as suas atitudes, entendeu? Tanto do seu desapego, que ele vai fazendo com que a família se desapegue também. E é tão interessante, Dona Antônia, um dia, seu padre, vem ver meu quarto, meu guarda-roupa, 5 vestidos. E a gente está falando de uma mulher milionária, que já tomou chazinho na corte britânica. O padre, eles são assim mesmo? A família do Carlos é uma família financeiramente próspera? Tem alguma coisa mais acima de próspero? É a família do Carlos. E hoje vive num desapego completo. Essa inspiração foi em Francisco de Assis. Meu Deus, padre. Quem fez isso? O Carlos. São Francisco não conseguiu converter seu pai. Até entregou suas próprias vestes ao pai, fica com tudo. Mas o Carlos fez com que a família encontrasse um sentido para a riqueza deles. O padre e o pai do Carlos? A gente vê muito a Dona Antônia, né? Mas o pai é muito raro a gente ver alguma... O que o senhor falou, nunca vi foto. Alguém tenha visto aqui, mas eu nunca vi uma foto, alguma coisa. Como que é, padre, essa experiência do pai, ter o filho santo, o pai que talvez também tinha a mesma esperança do avô, né? De o filho ali herdar os negócios da família. Qual que é a experiência do pai do Carlos Acutis? Veja bem, não. O André, pai do Carlos, ele também entra no processo do filho. Também entra. É um homem simples, eu chamava ele de monge. Lá naquele ano que eu morei com eles, eu estabeleci a paróquia Acutis. Eu era o pároco, o pai do Carlos vice-pároco. Aí o Michele era o coroinha, a Francesca a leitora, os outros funcionários da casa, os fiéis, e a Dona Antônia era a bispa. Né? Uma das cenas que mais me marcou na vida, que ninguém viu, eu vi, e que isso a gente não encontra todo dia. No dia da beatificação do Carlos, dia 10 de outubro, aí a igreja decretou a memória litúrgica 12 de outubro. Aí no dia 12, na missa, né, na casa do Carlos, aí sempre chegava o pai do Carlos, sentava assim na frente, aí depois chegavam os outros. Aí, naquele ano que eu fiquei lá, todo dia na missa, eu proclamava o evangelho, e a primeira parte da homilia quem fazia era o irmãozinho do Carlos, tinha 10 anos na época, o Michele, ele falava o santo do dia. Aí naquele dia, gente, foi um dia lindo. Isso eu vi com os meus olhos e a gente não vai ver todo dia, eu tive o privilégio de ver. Aí o Michele proclamou o evangelho, né? Aí veio o Michele. Santo del giorno, San Bruno. Aí eu, ei Michele, para, hoje não é São Bruno não. Padre Fábio, vede. Não é São Bruno. Tá aqui, não é hoje, é Beato Carlo Acutis. Aí ele correu, foi pegar o livrinho da beatificação do irmão, onde tem a primeira parte da biografia. Aí ele começou a ler, Santo del giorno, Beato Carlo Acutis. É nato a Londra, 3 maggio 1991. Aí eu vi o pai, a lágrima. Pela primeira vez na vida eu vi o pai do Carlos emocionado.
Você imagina o que não passou, eu não quis perguntar porque aquele é um momento íntimo dele. O que não passou na cabeça do pai vendo o filho de 10 anos falando do irmão santo? Nossa, pai, que ele não conheceu. Na cabeça do pai, o meu filho caçula falando a biografia do irmão que é santo. Essa cena você não vê todo dia. O pai do Carlos é muito do silêncio, é muito dos bastidores. Nem foto ele gosta de tirar. Mas foi o grande apoio da Dona Antônia. A Dona Antônia é a que vai à frente, é a que fala, é a italianona, e ele tem um jeito mais britânico, de formação inglesa, é mais do silêncio, está ali mais ligado aos gêmeos na educação deles e também não permite que os meninos se exponham, nem tirem fotos, nem nada, até para eles terem o máximo uma vida normal para fugir um pouco do assédio das pessoas. Dona Antônia não pode sair mais nas ruas de Assis. Os meninos se saíram até que ninguém reconhece, mas ele tenta preservar isso e ele mesmo particularmente pelo próprio temperamento é o homem do silêncio, dos bastidores, mas foi muito importante a ação do pai nas escondidas. Dona Antônia é quem vai à frente, é quem fala, é quem tira foto, é quem dá entrevista, é sempre ela. Porque é do temperamento dele também e ele quer preservar a ele e as crianças. E os gêmeos hoje já estão 16 anos. Mas é isso. Coisas da vida de uma casa de santo. Eu tô em completo choque. Eu tô em completo choque. Coisas da vida de uma casa de um santo. Mas uma família como qualquer uma outra, que a gente dá risada, tira sarro e brinca pra caramba. Ô padre, qual a possibilidade de trazer Dona Antônia pro Brasil? Essa possibilidade, esse convite já existe há muito tempo. Inclusive agora acabei de fazer a mediação para um novo convite para o Congresso Eucarístico Nacional em Goiânia ano que vem. Ela tem algumas ressalvas ainda para vir. Ela pretende vir, sim. Mas pode ser que ela venha. Ela já se colocou à disposição para fazer uma videoconferência, né? Mas tem alguns elementos ainda que ela diz que precisa rezar um pouco para vir. Até por conta dessa coisa do fanatismo, do assédio, sim, né? Sim. Ela assim, o santo é meu filho, não sou eu. Eu falei, Dona Antônia, mas a mãe do santo tá viva, não adianta não. É tipo Nossa Senhora e Jesus, meu filho. Jesus é Deus, mas a mãe é Nossa Senhora. Ah, sim, mas ela, pois é, e eu tenho certeza que... Porque Carlos só podia ser brasileiro, Padre Fábio, não é possível. Não é possível, o cara era brasileiro. O pai do cara um dia me vendo na mesa, né, conversando, ele falou, Padre Fábio, vocês brasileiros são diferentes, né? Fala, Andréa, diferente por quê? Porque vocês enxergam com as mãos, né? Deixa eu ver. Brasileiro, vocês enxergam com as mãos. Ah, essa sinestesia nossa. O Brasil gosta de tocar. Aí você imagina Dona Antônia passando aqui no PHN. Sobra nada dela, coitada. No PHN talvez não, mas no Geração Atômica, imagina Dona Antônia no Geração Atômica é o nosso... Vão explodir ela atomicamente. Não. O Geração Atômica, a moção é que a vida dos jovens, ela se torna, quando ela é vivida com santidade, padre, uma bomba atômica, mas no sentido de... A vida do Carlos a vida do Carlos. Atômica. Que deixa mas ela virá. A bomba atômica, ela deixa rastros que perpassam os anos. E é o que aconteceu com o Carlos e é aquilo que a gente acredita para os jovens que vivem uma vida de santidade. Ter ela e o senhor também, acho que já quero fazer o convite para o senhor. Nem tem esse lugar, mas eu tenho certeza que o senhor estar com a gente no Geração Atômica seria... Ela é Aparecida, sabe, padre? No mês de dezembro, a gente reúne cerca de 5.000 jovens lá. Ter o senhor com a gente seria... Nossa, incrível, né, Matheus? Seria uma bomba atômica. Seria uma bomba literalmente, atômica. Eu quero muito, de forma muito pessoal, em nome da comunidade, agradecer o senhor por ter participado do podcast. Já claro acabou? Que... 1 hora. Sério? Sim. É claro que a gente fala muito da vida do Colo Carlos. de Deus quer um spoiler de uma novidade? Com certeza. Para. Quer? Para. Quer? O que é? Calma, eu tô passando mal. Ai, meu coração. Não, calma. Tá chegando aí para o mundo, um belo documentário italiano pela prima volta. Pela primeira vez a Itália está produzindo um belo filme do Carlo. Meu Deus. E dentro desse filme tem novidades, vai ser lançado em outubro. Agora? Já? Agora desse ano. Meu Aguardem. Deus, padre. Obrigado por ter contado isso pra gente. Daqui a pouco... O senhor vai estar lá, com certeza, nesse documentário, né? Não sei, de repente. Claro que sim. Não sei. Tem novidades aí. Tava lá 10 dias tomando café na casa da Dona Antônia. Sei. O Matheus, ele é muito esperto, cara. Ele já pegou, já.
Ô, padre, é claro que a gente fala muito da vida de Carla Cutts aqui, mas a gente tem a total noção de que o senhor é uma peça fundamental Sim. na beatificação dele, na a relação dele com o Brasil. Então, realmente foi Carlo, mas a vida do senhor também é uma vida muito importante, tanto para a igreja do Brasil, sabe? Que o senhor nunca se esqueça desse chamado, que Deus levantou Carlo, mas também levantou o senhor para a santidade ser cada vez mais alcançada, principalmente na vida dos jovens, sabe? Muito Obrigado, meu obrigado filho. pelo seu chamado. Eu que agradeço vocês. Rezem por mim. Pelo marco que o senhor fez na evangelização. A gente até um presente pro senhor. Olha que especial. Sério, cara? Ah, e a Meu Colo de Deus tem do uma céu. loja e a Colo de Deus Store presenteou o senhor com algumas coisas. Quero que o senhor veja, que o senhor faça um react aqui agora durante o podcast. Vamos lá. Gente, que legal. Poxa, nem esperava. Vamos ver o primeiro aqui. Essa aí é uma Bíblia. É uma Bíblia preta, mas tem um significado. Porque ela vem com uma cartela de adesivos. A ideia é que você possa personalizar a capa da sua Bíblia. Sim, ó. Que bacana. Pode deixar cara. ela assim. E os jovens adoram personalizar. Eu deixo a minha preta, porque eu gosto. Mas a galera gosta de personalizar. Ah, isso todo mundo encontra na loja de vocês. Na loja da Colo E aí de dentro Deus. tem as figurinhas, padre, os adesivos ali dentro da bolsa. Ah, tá aqui. Olha só que bacana, gente. Tinha que ser o pessoal do Colo de Deus inventando coisa. Sim. Tem fazendo até vídeo de pegadinha, gente. Paz do Esse céu. aí é o livro do nosso presidente, do atual moderador da comunidade. Fala sobre liderança. A gente Nossa. quis te presentear também. Líderes que, Líderes que geram Isso líderes. mesmo. Bacana, gente. E quantos anos tem a comunidade de vocês? A comunidade tem 22 anos. 22 anos. 22 anos. E Olha o assim. terço E o da nosso Colo de terço, Deus. padre. Tá. Esse é o símbolo de vocês. Sim. Sim. Qual é o significado do símbolo? Ixi, são tantos significados, mas esse peixe é o cristianismo. Certo. No ventre do peixe tem uma cruz, exatamente porque o nosso carisma é como Maria gestar uma geração cheia de Pentecostes. E Então, por que estamos colo gestando. de Deus? Colo de Deus não tem a ver com colo de Colo, pegar no não, colo, de não. regaço. Tem a ver com o colo do útero, Ramin. O nome era Ramin antes. Ramin. As entranhas de Deus. Que legal. Como Maria gestamos. E onde Cristo pra vocês estão em humanidade. todo o Brasil? Nós estamos espalhados por todo o Brasil como missionário de comunidade de aliança, mas a nossa sede atualmente é em Maringá, no Paraná. Já Mas estão em outros países também? Já estamos em outros países, em Portugal, na França. E como que faz para participar da Colo de Deus? Presencialmente, pode participar da Colo de Deus no nosso galpão toda terça. Todos os dias a gente tem alguma coisa para as pessoas. Online, em todas as redes sociais, a Colo de Deus está ao vivo, principalmente com a Colo de Deus TV e com todos os nossos projetos. E cada base de missão tem eventos individuais na cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília. E para quem quer ser acompanhado vocacionalmente? Todo ano, em agosto, nós abrimos o processo vocacional para quem sente o chamado de ser um jovem Colo de Deus. Muito bem. De frente com o Colo de Deus. Obrigado, padre. Mas antes de acabar, a gente tem um bate-bola rápido com o senhor. Eu faço Eita. uma pergunta, o senhor precisa responder a primeira Primeira coisa que vier na tua cabeça, sem pensar Simbora. muito, ok? Um santo, Carlos, um evento. um evento? Uhum. Eita, um evento, meu Deus. Mamma mia. Não sei. PHN? Já estamos aqui? Estamos aqui, PHN, mas é que me veio outra coisa. Fale, Não, fala. Me veio outra coisa de evento. Diga. Entendi. Evento, o senhor achou que era um acontecimento. É. Mas pode dizer. É evento nesse sentido de evangelização, de coisas assim. Sim. Congresso Eucarístico, eu gosto muito. Ai, cara. muito, mãe do muito, de Carlos. congresso. Uma data muito importante para o senhor. 7/7. Que é o dia da ordenação. É um título de Nossa Senhora. Auxiliadora. A frase de um santo. Basta que sejais jovens para que eu vos ame. De quem? Dom Bosco. Dom Bosco. Ser católico é É uma entrega dioturna de vida. domingo, padre, missa de manhã ou missa à noite? Pela manhã. Não é do nosso time Nossa, da nosso noite. time é da Prefiro a noite. primeira missa do dia. Se o senhor pudesse sentar para tomar café com um santo e ficar jogando conversa fora, com quem o senhor gostaria? Como eu já sinto o Carlos todo dia tomando café comigo, eu queria muito um dia bater um papo com Dom Bosco.
uma casa de um santo pro senhor morar. Tô brincando. E pra terminar, eu sou católico por quê? Porque amo demais a Jesus Cristo. Não tem como não ser católico não amando Jesus. Deixa eu só fazer mais uma. Sim. De todos os ensinamentos, as experiências que o senhor teve com o Carlo, qual o maior ensinamento que o senhor leva para sua vida, que o senhor recebeu da vida dele? O jovem que tinha tudo e se entregou ao nada para o céu, né? Então, a riqueza do Carlo e o despojamento dele, é muito bonito isso. Eu fico encantado, porque você vê os jovens de hoje querendo carro, querendo dinheiro, querendo isso, querendo carro. O Carlo tinha tudo isso, poderia ter o mundo a seus pés. Um jovem belo de 1,83 m de altura, que poderia ter todas as meninas do mundo, na cidade de Milão. Não quis nada disso, só quis o céu. Isso me encanta, isso, meu Deus... A gente é tão vaidoso, tão apegado, parece que nós somos o que nós temos. E o Carlo tinha tudo e disse isso aqui não é nada. Ele ensinou para os pais entenderem que nós não somos o que nós temos, porque nós não temos nada. E tudo que achamos que temos é apenas um empréstimo, porque quando a gente morre, nunca vai ser enterrado junto à casa, o dinheiro, o carro, nada disso. Esse despojamento, gente, é muito bonito. E quanto mais a família se despojou, mais eles têm. Eu acho que o Carlo do céu intercede todo dia para que a família fique mais rica, para que eles possam ajudar mais ainda, porque era isso que o Carlo queria que eles fizessem, se despojassem de tudo. Meu Deus, padre. É isso. Obrigado, pai. Eu só acho que foi o único convidado que conseguiu deixar a gente em silêncio. Nossa. Meu Deus do Nossa, céu. padre, de verdade, muito obrigado por isso. Foi Obrigado incrível mesmo. isso. De nada, padre, gente. Estamos aí à disposição. O que precisar, estamos aí. por na luta. mais encontros da Colo de Deus com o senhor. Muito obrigado. E você que Amém. está assistindo a live da Colo de Deus TV, fique ligado, @Colo de Deus TV. Em todas as redes sociais, estamos aqui fazendo cobertura de todo o PHN. Em breve, outros eventos católicos. Quem dirá? Já pensou Colo de Deus TV lá na Itália? Nossa. Direto do quarto de Carlos. Já pensou? Vamos Colo lá. de Deus TV na casa da Dona Antônia com o Padre Fábio? É super fácil de conseguir isso. Vamos Já está sonhar. sendo criado o centro lá, já tem até um estúdio que ela montou para acolher o pessoal, para fazer Vamos entrevista. sonhar, Meu Deus. vamos sonhar. A gente tá muito, muito, muito feliz do Cara, senhor aqui. não é possível, cara. É verdade Cara. esse bilhete. Ele fez o penteado do senhor, e, pai. e o senhor Senta disse aqui, que se ele senta fizesse aqui. o penteado, você mostraria a relíquia. Traz aquela malinha que tá ali no... É sério. Ao Ô, vivo. gente, a gente fez o Bruninho fazer o penteado do padre. Cara, olha porque lá, o ficou padre parecido, prometeu cara. que se ele fizesse o penteado, o padre ia mostrar a relíquia. Saíram na rua procurar. Não fala no microfone, Vem pra fala cá, no vem microfone. pra cá, filma de frente. Gente, a gente simplesmente foi na rua procurar gente que tinha Gel, e deu fixador. certo. Aí a moça foi na pousada ali da frente. E pegou? E pegou. Meu Deus, gente. Na tradição da igreja, a relíquia é a presença do santo. E nós vamos encerrar, Bruno, com essa bênção, com a relíquia de São Carlo Acutis. Aqui é um fragmento do corpo do Carlo, mais especificamente dos órgãos internos, esse pequeno fragmento, para abençoar todos vocês. E você é o primeiro, Bruno, que pode tocar e fazer o seu pedido da graça. Ai, meu Deus, eu tô muito nervoso agora. Fiquei muito nervoso. Então a bênção agora vai para todos que estiveram nos ouvindo, que estiveram nos assistindo, nos acompanhando. Eu convido a todos vocês a fazer um pedido da graça, do milagre que você deseja alcançar do céu, ou por quem que você quer rezar hoje, pedindo a intercessão de São Carlo Acutis. Todos vocês que estão aqui conosco nesse momento, nos acompanhando. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Eu queria agradecer ao senhor, padre, por esse apostolado que o senhor tem com o Carlo. Eu, enquanto um jovem criativo, comunicador, a presença e a intercessão do Carlo é muito presente e real na minha vida. Nesse trabalho de evangelização, não só na Colo de Deus, mas para o reino do Senhor, a presença real do Carlo no meu dia a dia, em cada coisa que eu crio, é muito real.
E quem me acompanha de perto sabe esse amor que eu tenho pelo Carlo. E é muito especial ter o senhor aqui conosco. E a presença dessa relíquia do Carlo é realmente uma honra. Muito obrigado, Bruninho. Olha só, um close nos topetes. E encerramos assim esse podcast. Meu Deus do céu. Isso é colo Foi de Carlos, Deus, isso é mano. colo de Deus, mano. Até a próxima. Tchau.